os pais direito, que o pai só sai de casa 4 da manhã, chega 12 da noite, a criança está nas mãos de empregados. Crie seus filhos ensinando princípios bíblicos para ele, porque é através desses princípios que eles vão viver no futuro e vão ser missionários e vão ser pregadores do Evangelho. Não crie seus filhos ensinando princípios financeiros, econômicos. Não crie seus filhos sendo pessoas gananciosas, mas ensinando a ele princípios bíblicos que vai educar. Então, nós vemos aí que deu uma parada aí em relação ao crescimento das pessoas, né? Vamos ver agora onde que está realmente espalhado esse povo, né? Então o mapa populacional do mundo em 1994 observa a concentração ao longo dos rios, né? Então, em Rio, quando fala concentração ao longo dos rios, nós estamos falando das populações ribeirinhas que habitam nessas áreas alagadas, aqui no Brasil, na Amazônia, na África, que nesses cantos aí que realmente as pessoas vivem uma situação muito difícil. Então, essas populações ao longo dos rios, elas se espalharam de repente por causa da baixa escolaridade, da dificuldade de ser aceita pela sociedade, e também porque não tinham como sobreviver no meio de um povo, de uma cidade ou um país ou um estado capitalizado. Então eles foram aí viver uma vida primitiva, sem saneamento básico, sem nada que nós temos hoje aqui, para resumir. Então, esse povo está espalhado, irmão, na Europa Ocidental, na ilha de Java, no Maglobe, na Ásia, cerca de 60% na Ásia, da população mundial, quase 4 bilhões também, ou 4 bilhões de pessoas na China, e na China está sozinha ali, obriga 21%, entre 21% e 17% da população mundial. Então, a África tem o maior número de pessoas carentes ali. A África tem cerca de 840 milhões de pessoas, entre 12,7% da população mundial, né? Então a África é um país que tem mais pessoas. A população mundial maior está concentrada na África. Então, vamos ver o crescimento. No ano de 1802, existia 1 milhão de pessoas no mundo. No ano de 1928, tinha 2 milhões de pessoas no mundo. No ano de 1961 já tinha 3 milhões. No ano de 1974 já tinha 4 milhões. No ano de 1987 já tinha 5 milhões. No ano de 1999 atingiu a 6 milhões. 2012 tem uma estimativa que vai ter 7 milhões de pessoas no mundo. 2028 tem uma estimativa da ONU que vai ter cerca de 8 milhões de pessoas. 2050 há uma estimativa da ONU que vai ter cerca de 9 milhões de pessoas, vai ser a população mundial. 2070, 10 milhões. 2096, cerca de 11 milhões de pessoas. Eu creio que Jesus vai voltar antes disso. Mas nós podemos fazer algo para os que estão aqui. Irmãos, falamos da população mundial. Os irmãos sabem quantas línguas é falada em nosso mundo, nosso país, nosso mundo inteiro? Não sabem. 6.912 línguas é falada no mundo, juntando dialetos e outra coisa mais, né? Línguas com necessidade de tradução da Bíblia. Os irmãos sabem quantas línguas ainda tem a necessidade da tradução da Bíblia, da palavra de Deus? Ou seja, línguas que ainda não têm a Bíblia traduzida por completo na sua linguagem própria. Tem 2.251 línguas que ainda não conhecem a Bíblia na sua tradução. Isso soma um total de 193 milhões de pessoas. É muita gente, né, irmãos? Muita gente que ainda não tem a Bíblia ainda traduzida na sua própria língua. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia em português, graças a Deus por isso. Que nem todos aqui no Brasil falam inglês, hein, irmãos? Eu pelo menos não falo inglês. Então, programas de tradução da Bíblia. Os irmãos sabem os programas de tradução da Bíblia? Ou seja, entidades, igrejas, secretaria de missões que se empenham a traduzir a Bíblia para essas populações, para essas 2.251 línguas que ainda não tem a Bíblia traduzida no seu próprio idioma.
Os irmãos não sabem, mas eu vou dizer. Nós temos aí cerca de 1953 programas em andamento que estão trabalhando na tradução da Bíblia para evangelizar essas 2051 línguas que não têm a tradução da Bíblia, para se cumprir o que Jesus mandou lá no capítulo 16, versículo 15, né? Línguas que possuem parte da Bíblia ou a Bíblia toda traduzida na sua própria língua. Nós só temos, irmãos, 2.426 línguas que têm a Bíblia traduzida hoje, tá? Que tem a Bíblia traduzida todinha na sua língua, ou tem só parte do Novo Testamento, ou parte do Velho Testamento. Nós temos aí 2.426 línguas. Dessas línguas, vamos dividir aqui, né, dessas línguas, 429 possuem a Bíblia completa. Dessas 2.426 línguas, só 429 possuem a Bíblia completa, como nós temos na nossa linguagem de hoje, traduzido no português. Graças a Deus por isso. 1.144 dessas línguas possuem o Novo Testamento, só o Novo Testamento. 853 destas línguas apenas possuem das Escrituras. Irmãos, é lamentável falar, mas tem pessoas que têm parte do versículo da Bíblia traduzido em sua língua. É lamentável falar, mas tem pessoas que têm metade de um versículo traduzido em suas línguas. O que é que nós temos feito para mudar essa situação? Eu tive o privilégio de conhecer no seminário uma missionária da Secretaria de Missão Além. É uma secretaria de missão que vem dos Estados Unidos. Ela está afiliada à nossa Secretaria de Missão da Assembleia de Deus, e aliás já trouxe a Secretaria de Missões do Brasil. Eles têm uma missão até 2025, irmãos, de traduzir toda a Bíblia para todas essas línguas que estão faltando ter a Bíblia na sua própria língua. Eles têm essa missão e as portas estão abertas. Eu não fui porque é em Brasília a sede da Missão Além, e eu não posso ficar lá 12 meses. O curso é 1 ano. Você não paga nada, mas você tem que ir para Brasília. Quem quiser ser um tradutor da Bíblia, entra no Google e procura lá o site da Missão Além, que você vai saber o que fazer, tá? A Missão Além tem essa meta: traduzir a Bíblia toda, no mundo todo, para todas essas línguas que ainda não têm a Bíblia completa nas suas línguas. E em nome de Jesus, eles vão conseguir. Em nome de Jesus, eles vão conseguir, né? Então, irmãos, o tema da minha mensagem hoje é o seguinte: por que fazer missão? Por que fazer missão? Irmãos, eu falei aqui que é uma estimativa que até 2096 vai ter cerca de 11 milhões de pessoas no nosso planeta. Será que é possível que vá ter mesmo 11 milhões de pessoas até 2096? A perspectiva diz que a população parou de crescer. Então o que vai acontecer? Vai voltar a crescer? Eu digo, irmãos, para vocês em nome de Jesus: assim como há uma perspectiva do crescimento da população mundial, também há pessoas preparando algo para destruir essa população mundial. A União Europeia estima que a população mundial tem que ser reduzida em cerca de 80%. O que vão fazer com este povo? Não estou falando de um país que tem que ser reduzido a sua população em 80%, porque assim o resto desse povo seriam imigrado para outro país, seriam levados para um outro país vizinho, seriam ali exilados. Estou falando de extermínio mundial. Estou falando de extermínio mundial de uma população que hoje neste mundo. A ideia da União Europeia é reduzir a população mundial em 80%. Cerca de 500 milhões de pessoas vai ser ali aprovada, escolhida e separada para habitar no reino do anticristo, que vai ser o governo das 10 nações que vai governar o mundo. O que será que você tem feito para esse povo? Irmãos, em nome de Jesus, se você não sabia disso aqui ainda,
Hoje você está sabendo. E a partir de hoje você sabendo